VGHF11. Então, nesse vídeo, eu vou compartilhar com vocês como se desenvolveu e se rentabilizou o VGHF11 dentro da minha carteira de investidor. Isso quando comecei a investir no VGHF11, desde janeiro do ano de 2023 até agora. Então, o VGHF11 é um fundo do tipo papel e está entre os 10 maiores fundos imobiliários em números de cotistas negociados na Bolsa de Valores, ou seja, na B3. Então, a primeira pergunta que a gente vai responder aqui é: no que o VGHF11 investe? O VGHF11 investe primordialmente em certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, os famosos CRIs. E o que isso significa? Significa que ele pega parte do dinheiro do investidor, eu e você, e aloca em empréstimos ligados a projetos imobiliários. Ao invés de comprar imóveis físicos, o fundo pega parte desse dinheiro e empresta para empresas ou projetos ligados ao setor imobiliário e recebe parte dos lucros que esse empréstimo gerou na venda desses apartamentos ou imóveis que foram construídos. Assim, o fundo diversifica os seus investimentos e dá ao investidor diferentes formas de retornos dentro do setor imobiliário. É importante eu compartilhar aqui com você que nós podemos identificar onde os fundos imobiliários ou no que os fundos imobiliários investem nos relatórios que eles expõem em grandes plataformas, como a Status Invest, a Investidor 10 e os fundos Explorer. Lá você vai encontrar todas as características dos fundos, no que ele investe e, primordialmente, no tipo de setor que ele investe. Se forem fundos de tijolos, você vai ter lá discriminado todos os imóveis que pertencem a esse fundo imobiliário. E se for um fundo imobiliário do tipo papel, você vai ter lá onde ele aloca normalmente os valores dele. Então agora eu vou compartilhar com vocês a minha rentabilidade e como se desenvolveu o VGHF11 dentro da minha carteira. Isso utilizando a plataforma Status Invest. Então, eu estou compartilhando com vocês aqui agora a minha tela da plataforma Status Invest e a gente vai poder observar como é que rendeu o VGHF11 dentro da minha carteira. Eu aloquei dentro dessa plataforma todos os meus valores de compra juntamente com as minhas datas que eu comprei o ativo, para que a gente possa perceber como é que ele se deu o seu comportamento de crescimento e rentabilidade do fundo, junto e comparado com outros parâmetros, como o CDI e o IPCA. A gente vai perceber aqui que a gente tem um avanço crescente, né? Esse avanço crescente, a gente percebe que é porque eu vim comprando e aumentando a quantidade de cotas desse ativo dentro da minha carteira. Então, a gente vai começar já comparando o VGHF11 ao CDI. A gente percebe que a gente tem no CDI um crescimento ali no final de 12,61%, enquanto na minha carteira, o meu fundo se valorizou 34,80%. Outro fator que a gente vai utilizar aqui para comparar com a performance do VGHF11 dentro da minha carteira é o valor do IPCA. Perceba que a gente tem um IPCA aqui no final de 4,54% e uma valorização do VGHF11 atualmente no valor de 34,80%. A gente pode também lembrar que 100% do CDI equivale ali aproximadamente ao valor da taxa Selic. Só aí a gente já percebe, já tem um parâmetro de como o VGHF11 veio se valorizando. É importante eu conversar aqui com vocês que existem dois tipos de valorização. O primeiro tipo de valorização é com o valor do fundo, ou seja, com o preço que eu compro e com o tempo ele se valoriza ou aumenta o valor do fundo. E o segundo tipo de valorização é o pagamento de dividendos que todo investidor gosta. Então, o primeiro tipo de valorização que a gente vai conversar aqui é sobre a valorização ao longo do tempo com relação ao preço do ativo, que estamos falando da cota do VGHF11. Eu já comprei cotas do VGHF11 de 7,50, 8,15, 8,30, 8,50 e, ultimamente, na verdade no último mês, de até 9,20. Hoje, o VGHF11 está valendo por volta de 9,35. Então, a primeira característica que eu vou compartilhar com vocês aqui da performance do VGHF11 dentro da minha carteira é o preço médio. O preço médio desse ativo está em 8,60%. Na verdade, 8,60 centavos. Então, o segundo aspecto que eu vou conversar aqui com vocês sobre a performance do VGHF11 é o valor atual da cota. O valor atual da cota está em 9,32 centavos.
E por que a gente precisa falar disso antes de falar sobre a valorização? Que a gente vai utilizar esse valor atual para calcular a valorização nos últimos 13 meses. Quando a gente para observar, a valorização nos últimos 13 meses foi de 7,72%. Outro ponto importante de eu dizer aqui para vocês e compartilhar é a quantidade de cotas que eu tenho. Eu tenho hoje uma quantidade de 360 cotas do VGHF11 dentro da minha carteira. E isso toma para a seguinte pergunta: quanto de dividendo eu recebo? Eu recebo aproximadamente de dividendo R$36. Por quê? Porque eu sei que cada cota do VGHF11 me paga ali 10 centavos por cota. Então, multiplicando esses 10 centavos por 360 cotas, eu recebo R$36. Por fim, resta a seguinte pergunta: o VGHF11 é um bom fundo para a gente ter dentro da nossa carteira? Na verdade, eu deixo essa pergunta para ser respondida por você. Por quê? Eu acredito que o investidor deve ter atitudes ativas, um conhecimento ativo que ele vai adquirir ao longo do percurso, para que a gente não caia em situações de seguir recomendações que muitas vezes não são boas oportunidades, ou porque fulano ou ciclano te indicou um determinado ativo e disse para você que é bom, mas você não tem nenhum conhecimento. Não, que possamos ter um conhecimento ativo, que possamos compreender os fundos que entram na nossa carteira e que possamos saber o porquê eles são geram boas oportunidades de compra, ou se não são bons ativos para a gente ter dentro da nossa carteira. Então, seja você um bom investidor. Por isso, eu já vou deixar aqui para vocês, nas recomendações, um outro vídeo que a gente tem dentro do nosso canal, de como você analisar os fundos imobiliários ou as ações, de forma a adquirir um conhecimento muito mais tácito, um conhecimento que vai permitir a você discernir o que é oportunidade do que é cilada.